Hoje eu quero comentar uma situação bem constrangedora que se deu semana passada, mas que está tendo desdobramentos essa semana na Cazé TV, que é uma emissora agora online do Casimiro, e que eles têm um programa lá, eles têm um quadro para fazer, sabe, descontrair, como eles disseram ali, né? Para descontrair e falar sobre as Olimpíadas dos Esportes. E aí, no primeiro episódio, quem foi convidada foi a Nath, que é a blogueira de baixa renda. Ela tem um perfil, acho que tinha um canal no YouTube, se não me engano, tem um perfil no Instagram, no qual ela falava antigamente sobre como era a vida numa comunidade, e agora ela já não é mais de baixa renda, mas já foi um dia, e aí a Nath foi participar lá, e aconteceu uma situação bem constrangedora lá, que eu quero assistir com vocês, e depois entender o que se deu ontem, porque tiveram outros desdobramentos, como eu falei, sobre a situação. Então primeiro vamos ver juntos aqui a cena que gerou a primeira polêmica, e depois vamos ver a cena que gerou a segunda polêmica. Então, para começar aqui, a Nath falando sobre fofocas da Vila Olímpica e da seleção de vôlei do Brasil. Então, vamos ouvir aqui. Sim, se a gente tem uma atleta de vôlei aqui, eu acho que a gente poderia tentar tirar dela a informação da briga que está ocorrendo dentro do time de vôlei. Porque dizem que todo ano que tem uma fofoca sapatônica, a gente ganha. E aí saiu a história da Gabi, da Sheila. Vai, o que você sabe? Foca em mim aqui, gente. Foca em mim. Isso aqui é um programa de família. Isso aqui é um programa de família. Não é para colocar esses casos tão obscuros no ar, assim. Então, vamos falar somente de coisas alegres. Mas isso é alegre. Você não tem ideia do quanto a Sônia Abrão está ganhando e lucrando com essa fofoca. Eu não faço parte de fofocas. Tá perdendo. Porque senão ia abrir agora um programa... Me conta o que você sabe que eu posso pensar. Que a Sheila... Querendo... Isso tudo suposto, né? Supostamente, eu não tenho dinheiro pra pagar. É um programa com compromissos com a verdade. Mas eu fiquei curioso agora, não tô sabendo de nada. Não, supostamente... É verdade, ó. Qual que é o babado? Supostamente a Sheila e a Gabi já tiveram um romance. Beleza, tá aí. Não tô sabendo. Eu sou do meio do esporte, não estou sabendo. É o Twitter que tá falando. Tá. Aí, Sheila e Gabi terminaram, porque não sabendo. Até aí tudo bem também. Fake news? Tudo aí que você tá falando é fake news. Ah, não, supostamente. E aí, Gabi foi viver a vida, tem uma nova namorada, aparentemente. Supostamente. Aí, uma pessoa ficou comentando negativamente nas coisas da Gabi, falando que a Gabi... Uma pessoa que você diz assim, um fã, um aleatório. Um fake. Ah, um fake, tá. E aí, foram falar assim, a Gabi não está rendendo nada porque está saindo para beber. Tal, sei lá, fofoca, ninguém sabe. Só que... o fake foi lá e comentou isso, e logo embaixo a Sheila, no perfil oficial, comentou alguma coisa também, como se ela não tivesse supostamente trocado de conta. Isso aí, esse tipo de situação, na mão de um fantoche do Fofocalizando, ele faz a festa com esse negócio aí, durante a semana inteira. Durante a Olimpíada inteira. Aquele fantoche da serpente. Não é? Aquele profissional. Eu acho um prato cheio também. Não é? É incrível mesmo. Agora, mais uma vez... Tirando a parte da explicação toda confusa que a Nath fez da situação aqui, o que aconteceu foi justamente esse constrangimento e o corte que a Denise, né, que é comentarista ali, que foi medalhista olímpica no vôlei, foi o corte que ela fez na Nath e como isso deixou a situação ali toda esquisita. Depois disso, a Nath foi bastante criticada na internet, teve uma tremenda repercussão negativa e ela fez vídeo chorando lá, dizendo que ela nunca tinha sido cancelada antes. E aí eu quero falar um pouquinho depois mais sobre isso aqui, né? Daí, como resposta a isso, depois da repercussão que se deu, né, e aí a Nath não foi convidada mais para participar, até porque ela não faz parte do quadro, ela era uma convidada esporádica, a Cazé TV teve que se pronunciar depois disso. Então vamos ver aqui o que eles disseram sobre isso e depois a gente joga para essa semana o que aconteceu. Então ouçam aqui o que eles disseram sobre a situação da fofoca, de trazer fofocas para dentro do programa, né? Então ouçam. Seguinte, o Zona Olímpica, ele é um programa pra gente dar uma relaxada, pra gente dar uma descontraída depois de um dia inteiro de muita informação, de muitos dados técnicos, de especialistas sobre os esportes falando. Então, assim, essa parte mais séria, entre aspas, assim, dos Jogos Olímpicos, que a gente aqui é um programa de brincadeira, mas também ninguém aqui tá de sacanagem, né? Então, assim, tem a parte mais séria, que é a parte mais jornalística, de dados, de estatísticas e tudo mais. Essa parte fica até começar a Zona Olímpica. Começando a Zona Olímpica, entra a parte mais relaxada, né, Adê? Sim, sem contar que você fica o dia inteiro naquela tensão, torcendo pro Brasil, aquela loucura, vendo tudo que acontece nas Olimpíadas e chega agora pra dar aquela relaxada, rir, dar muita risada, mas com muito respeito. Exatamente, até porque a gente não quer criar fofoca com ninguém, tá? Então, ó, o recado já foi dado 2 vezes, tá, gente? Se eu falar mais uma vez, acabou também. Quem não né? entendeu, não dá, né? Não vai. Porra. Vamos desenhar. Vamos começar a desenhar aqui. Tu sabe desenhar? Ah, eu tento. Ah, tá, porque nem eu não Arvorezinha, consigo. solzinho. É isso, né? Beleza. É que eles tiraram o corpo fora, né, jogaram o Nath pra fogueira e disseram o seguinte, olha, o programa é pra descontrair, mas não é pra fazer fofoca. Daí,
pula para essa semana. Pula para ontem, né? E aí você tem vários convidados ali nesse quadro, dentre eles o Fábio Porchat, e aqui eles vão falar sobre o tema de sexo na Vila Olímpica, ou seja, os atletas olímpicos e possível oba-oba lá na Vila Olímpica. Então ouçam também esse vídeo, porque isso aqui vai ajudar a entender aonde eu quero chegar, né? Vamos ouvir aqui também esse quadro, Zona Olímpica, com o Casimiro participando e Fábio Porchat também por lá. Ouçam. Não tem. Qual Olimpíada, qual foi a coisa olímpica que você teve lá? O quê? Na Vila Olímpica, pra saber informações. Nada, você olha, tá todo mundo Não, mas qual foi a Olimpíada que você tava? 2012. Essa que você viu ali. Eu vi ali. Era Londres, né? 2012, Londres. do Rio também. Tentaram Rio Londres. não teve nada também. Não é A galera saiu pra fazer as coisas, né? O Rio depois incendiaram Não. lá pra matar os HPV que tava nas paredes, pelo amor de Deus. Tiveram que jogar álcool gel nas Gente, ruas. não dá tempo de fazer. Vocês acham que dá? Não dá, tá todo mundo treinando. Tá todo Não mundo dá porque a pessoa que perde. A menina que foi lá no primeiro dia, o rapaz... prédio. Você tá no mesmo prédio. Poxa, que a Denise é campeã olímpica, ela realmente importa pra competição. ela Tem jogou que até o fim. Não, Não, desculpa, sei, um camarada sei. do nado sincronizado que não tem chance de medalha. É isso, a nado sincronizada do Esse cara Irã. tem que ir por dois objetivos. porque tem os caras se que eles superar são e eliminados. comer gente. É claro que é. A maior distribuição de camisinha da história. É isso, pô, gente. Quer tá solteiro? É porque a gente não tá falando que os caras não vão afim do esporte. Ele chegava e falava assim, irmão, eu aqui, Vou competir. nadador do Egito, eu Isso. vou dar o meu melhor. Isso. Aí ele vai lá, nada pra caralho, pô, E chega na em noite, 16º. vou dar meu melhor também. Eliminatórias. Aí ele fala, porra, fui de berço. Aí ele fala, vamos voltar pra casa agora e acompanhar de Tu acha que ele vai casa. pro Egito? Óbvio que não. Aí ele fala, pô, irmão, já eu tô de Você vai dar bobeira. uma passada no prédio da França, É, pô. na Holanda. Aí vai. Exato. Vai fazer a volta ao mundo. Passa no do Brasil. Dali, né? Pra dar Não, eu vou te falar um negócio. Porra, é uma outra parada. Outra né? parada. É atleta com atleta, pô. Não é eu fudendo que é no uma nível. marcha lenta do Vale caralho. até a gente assistir. É Eles vão marcha pagar pra ficar de olho. olímpica. Olha, Eu pagaria o pay. Só para entender aqui o contexto, nesse caso aqui você tem eles falando sobre sexo na Vila Olímpica e basicamente também a fofoca. Não é tão diferente, até onde eu compreendo aqui, em relação ao primeiro vídeo da Nath, a blogueira de baixa renda, falando sobre fofocas internas dentro do time de vôlei do Brasil. Mas é uma outra fofoca, uma fofoca agora envolvendo sexo entre atletas, e aí nesses dois casos você tem duas reações bem diferentes da Denise. No primeiro vídeo ela dá uma cortada na Nath, que perde o rebolado, e como eu falei, é cancelada depois disso, e nesse aqui ela está rindo com a galera. Ela está rindo junto com o Casimiro, está rindo junto com o Fábio Porchat. Só que é claro que um comentário como esse, né, sabe, dando a entender que muitos atletas estão indo lá para, bem, talvez não para fazer sexo, mas que é um oba-oba mesmo, e que é uma putaria, e que todo mundo fica com todo mundo, isso ofenderia muita gente, ofenderia participantes das Olimpíadas, ou pessoas que tentaram participar, ou pessoas que estão lá agora. E aí uma dessas pessoas que se ofendeu foi a Gabi Regli, que é do nado sincronizado, e ela está ofendida com essa insinuação de que o pessoal do nado sincronizado não tem chance de ganhar medalha, por exemplo, e que iria lá para fazer isso. Eu quero ouvir com vocês a fala da Gabi, porque isso gerou uma reação do próprio Casimiro para tentar justificar a segunda fofoca, a segunda piada. Vamos ouvir. Oi, gente. Eu tô vindo aqui agora falar sobre uma coisa que acabou de acontecer na Casa TV. Uma amiga minha de esporte, uma ex-atleta, agora técnica, Julie, postou no Instagram dela e eu fiquei extremamente revoltada, extremamente indignada com as falas que ele teve, né, as falas infelizes que o Beltrão teve, onde ele diz que o atleta de nado ele não tem chance de medalha na Olimpíada. Realmente, hoje eu também acredito que não tenha. Eu sou uma atleta que disputei, né, a vaga olímpica. Infelizmente, a World Aquatics mudou as regras de Tóquio 2020 e a gente não conseguiu a vaga para Paris. A gente conseguiria se fosse em Tóquio. Mas enfim, eles mudaram, a gente não conseguiu. E o Beltrão diz a seguinte frase: que a gente vai pra vila pra comer gente. E, gente, isso é um completo absurdo. Isso é uma falta de respeito com o atleta, uma falta de respeito com a gente. A gente treina numa seleção brasileira pra disputar um Pan-Americano, pra disputar um Mundial, pra disputar um Sul-Americano, mais de 8 horas por dia. A gente treina muito, a gente fica tão cansado que a gente não consegue sair pra jantar com a nossa família no fim do dia. É extremamente desgastante, extremamente para representar o nosso país. Por mais que a gente não tenha chance de medalha na Olimpíada, a gente está brigando para representar o nosso país, seja numa Olimpíada, seja num Mundial, seja num Pan-Americano. Eu e Laura, a gente foi medalhista pan-americana ano passado. Fruto de
de todo esse tempo de treino, de toda a nossa dedicação de anos, pra você estar assistindo uma Olimpíada e ouvir numa transmissão que as atletas de nado sincronizado vão pra vila pra comer gente. Cara, não sei nem falar, minha vontade de chorar, sério, porque eu acho que só a gente que é atleta sabe por tudo que a gente passa, por tudo que a gente passou pra conseguir uma medalha no Pan-Americano, por tudo que a gente passou pra tentar uma vaga olímpica, sabe? Tipo, escutar isso é muito difícil, muito. Isso é um absurdo, isso é, juro, é uma falta de respeito tremenda, tremenda. A nossa vida gira em torno do esporte, sabe? Ano passado, quando a gente estava tentando disputar a vaga olímpica, né, a gente ganhou a medalha no Pan-Americano, eu acordava e ia treinar, voltava do treino, dormia, e acordava e ia treinar, voltava do treino, dormia. Eu passava mais tempo na piscina do que na minha cama, do que na minha casa. Eu passava mais tempo com as meninas do que com a minha família. Então, tipo, é muito, muito, muito triste escutar o que a gente teve que escutar. E eu tenho certeza que toda a comunidade do nado artístico pensa a mesma coisa que eu. Isso é um absurdo. Então, não, a gente não vai pra Olimpíada pra comer gente. A gente não vai pra nenhuma competição pra comer gente. A gente vai pra representar o nosso país, pra dar o nosso melhor, pra fazer história, como muitos atletas estão fazendo nessa Olimpíada. Então, se eu for pra Los Angeles, se eu fosse pra Paris, não ia ser pra comer gente. Ia ser pra tentar fazer história. Esse vídeo da Gabi forçou, na verdade, uma resposta do Casimiro sobre isso, né? Então eles foram obrigados a se pronunciar e o próprio Casimiro teve que escrever um texto aqui sobre isso, né? Ele publicou aqui o seguinte, olha: "Ô minha gente, pelo amor de Deus, não estamos falando de atletas brasileiros que não conseguiram a vaga", ou seja, se referindo diretamente à fala da Gabi. "Estávamos falando sobre sexo na Vila Olímpica, dando um exemplo hipotético de um atleta de nado artístico que não tem chance de ser campeão e é eliminado rapidamente da Olimpíada. O que ele vai fazer depois? Curtir a Vila Olímpica. Demos diversos exemplos de brincadeira de várias modalidades. Não estamos falando de atletas brasileiros. Só assistir ao vídeo completo que foi bem claro. Tem um corte de 5 segundos aí, por favor, né? Estamos o dia inteiro na torcida pelo Brasil, divulgando os nossos atletas, sendo medalhistas ou não, e vocês realmente acham que vamos diminuir atletas brasileiros dessa forma? Poxa vida. Enfim, convido quem quiser assistir ao vídeo completo e ver que não estamos sacaneando a modalidade, apenas dando um exemplo hipotético." Então ele vem aqui na defesa, né, dos camaradas. No caso da Nath, por exemplo, jogaram pra fogueira, ou seja, lavaram as mãos e ela que se vira, ela que se dane com a reação negativa. No caso aqui, dessa piada que deixou a Gabi bem chateada, eles estão defendendo, né? Não, é brincadeira, não foi nem brincadeira com o grupo brasileiro, foi brincadeira hipotética, né? Sabe? Um caso hipotético, mas que afetou sim uma atleta, porque nesse caso hipotético aqui fala de pessoas reais que estão ali ralando, né? Tentando disputar medalha, tentando disputar uma vaga olímpica, ou seja, por mais hipotético que seja, acabou atingindo uma pessoa em particular. E aí eu quero pegar esses casos aqui, né, que são algumas histórias que estão conectadas, para pensar numa coisa em particular, para começar aqui a falar um pouquinho sobre essa questão do sexo na Vila Olímpica, né, sexo nas Olimpíadas. Tem uma reportagem de ontem do New York Times sobre isso, né, saiu ontem, dia 2 de agosto, e a manchete é: Jogos Olímpicos e sexo, é um mito ou é um oba-oba? E aí que ele fala que é basicamente o seguinte: depende de cada um, né? Depende da experiência de cada um. Fala aqui sobre como são distribuídas camisinhas para as pessoas, né? Esse ano parece que foram distribuídas 200 mil camisinhas masculinas, 20 mil camisinhas femininas e 10 mil proteções para sexo oral. E aí, aqui menciona, né, que são 14.500 atletas e a comissão, né, e os assistentes, as pessoas estão juntos com os atletas, então é muita gente. Então você pode imaginar que vão ser experiências muito distintas, pessoas que vão lá, que estão, sabe, focadas naquilo, e pessoas que possivelmente, uma vez que acabem as provas, vão pro oba-oba mesmo, né, e aí que conta algumas histórias, né, de atletas que mostraram em outras Olimpíadas ficando com as meninas e vice-versa, né, com os caras, e aí também falando sobre como algumas comissões tem uma política ali que acabou a participação do atleta, 48 horas depois ele tem que rapar fora, 48 horas depois ele tem que ir embora e ir para casa. Então, assim, como eu falei, como diz a reportagem aqui, como mostra essa reportagem, tem de tudo. Tem atletas, de fato, que, uma vez que cumpriram sua missão ali, cumpriram seu trabalho, ganharam medalha ou não, eles vão curtir a vida, e outros que não têm tempo para isso, ou que, sei lá, são menores de idade, estão lá com a família, estão lá, sei lá, sob supervisão. Então, assim, a gente pode imaginar que tem de tudo.
claramente, no caso da Gabi ali, ela fala que ela, tá ralando pra caramba e ela não pensa nisso, né? E a gente pode imaginar que muita gente desses esportes de elite, desses esportes profissionais, não tem tempo para fazer isso durante o treinamento, durante as competições. O foco é outro, né? E eu acho que muita gente que não tem esse tipo de dedicação a alguma profissão, alguma atividade, algum tipo de, produção que exija grande concentração e grande esforço, não tem ideia do tipo de sacrifício que as pessoas fazem para poder alcançar um objetivo, né? Como uma medalha olímpica. Então, assim, é algo meio abstrato para muita gente que bate o cartão ponto e volta para casa. Eu acho que, como diz a Gabi ali, essas pessoas estão, dedicadas a um esporte. Isso é a vida delas, né? Isso exige muito sacrifício pessoal, muito sacrifício, às vezes, emocional, né? De relacionamentos. Então, assim, o comentário foi de brincadeira? Foi de brincadeira, assim como o da Nath foi de brincadeira. A fofoquinha de internet que ela trouxe para lá foi uma brincadeira, porque seria o espírito do programa, mas há 2 pesos e 2 medidas aqui. Por um lado, a Nath é posta na fogueira, fica uma cena bem constrangedora, e do outro lado, todo mundo rindo, todo mundo de boa ali, gargalhando, porque seria uma piada. Mas é claro que isso ofende. E aí entra aqui, na verdade, aquilo que eu quero pensar com vocês, né? Que tem a ver um pouco com o senso de proporção, porque assim... Pode brincar com os atletas olímpicos? Pode fazer fofoca sobre eles? Pô, claro que pode, claro que pode. Tanto que a gente pode imaginar que tem programas aí que são dedicados a isso, que estão falando fofocas das Olimpíadas. Poder fazer? Pode, claro que pode. Para mim, o que incomoda na situação toda ali é, de fato, um modo diferente como esse programa, né, como esse quadro lidou com 2 questões muito parecidas. Num caso, o próprio dono lá da emissora, lá, o próprio Cazé, vem defender aqui os amigos, e no outro jogaram a Nath pra fogueira. Eu achei a cena bem constrangedora da Nath, pra ser bem sincero, da blogueira, mas me pareceu que a repercussão foi bem injusta e desproporcional, como é tudo na internet, né? Nas redes sociais tudo é desproporcional. Tudo vai escalando e vai virando uma treta monumental, gigantesca, ao ponto que você já não sabe mais qual foi o ponto inicial que levou àquela treta monumental. Eu tenho sido um grande crítico desse tipo de comportamento na internet, né? No caso da Nath, ela vai descobrir que o primeiro cancelamento não quer dizer nada, assim, ser cancelado, grande coisa, né? Quem gosta daquilo que você faz vai continuar curtindo o que você faz, quem acompanha o seu trabalho sabe aquilo que você defende, sabe seus valores, sabe como você pensa. Então, assim, as pessoas não te abandonam os seguidores esporádicos, aquelas pessoas que, veem um conteúdo seu de vez em quando e nunca mais aparece, e de repente, o cara falou isso, não acredito que ele tenha tido tal comportamento, mas ele não sabe de fato aquilo que você defende, porque quem realmente está aqui todo dia acompanhando, já viu a progressão do pensamento, já viu a progressão daquilo que você defende, já tem ideia de como você elabora uma fala, daquilo que você, pensa sobre o mundo. Então, nesse caso, o cancelamento sempre afeta os agregados, né? Não aqueles que estão realmente todos os dias te acompanhando. Bem, a história é longa aqui, trouxe vários vídeos, mas eu quero saber de vocês como é que vocês pensam. Primeiro, esse duplo parâmetro da Cazé TV para lidar com essas questões, primeira coisa, e depois sobre o cancelamento da Nath, né? Como é que você entende isso? Se foi justo isso? Eu acho que foi exagerado, mas como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, se torne um membro para dar uma força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau!